da obra Contos de Aprendiz, os contos A Doida, Presépio e Câmara e Cadeia, de Carlos Drummond de Andrade, ao som de Coração de Estudante, de Wagner Tiso e Milton Nascimento. A Doida. A Doida habitava um chalé no centro do jardim maltratado, e a rua descia para o córrego onde os meninos costumavam banhar-se. Era só aquele chalézinho à esquerda, entre o barranco e um chão abandonado. À direita, o muro de um grande quintal, e na rua, tornada maior pelo silêncio, o burro pastava. Rua cheia de capim, pedras soltas num declive áspero, onde estava o fiscal que não mandava capiná-la. Os 3 garotos desceram manhã cedo para o banho e a pega de passarinho, só com essa intenção, mas era bom passar pela casa da Doida e provocá-la. As mães diziam o contrário, que era horroroso, poucos pecados seriam maiores. Dos doidos devemos ter piedade, porque eles não gozam dos benefícios com que nós, os sãos, fomos aquinhoados. Não explicavam bem quais fossem esses benefícios ou explicavam demais, e restava a impressão de que eram todos privilégios de gente adulta, como fazer visitas, receber cartas, entrar para a irmandade, e isso não comovia ninguém. A loucura parecia antes erro do que miséria, e os 3 sentiam-se inclinados a lapidar a Doida, isolada e agreste no seu jardim. Como era mesmo a cara da Doida, poucos poderiam dizê-lo. Não aparecia de frente e de corpo inteiro como as outras pessoas, conversando na calma. Só o busto recortado numa das janelas da frente, as mãos magras ameaçando, os cabelos brancos e desgrenhados e a boca inflamada, soltando xingamentos, pragas numa voz rouca. Eram palavras da Bíblia misturadas a termos populares, dos quais alguns pareciam escabrosos, e todos fortíssimos na sua cólera. Sabia-se confusamente que a Doida tinha sido moça igual às outras no seu tempo remoto, contava mais de 60 anos e loucura e idade juntas lhe lavraram o corpo. Corria com variantes a história de que fora noiva de um fazendeiro e o casamento uma festa estrondosa. Mas na própria noite de núpcias o homem a repudiara, Deus sabe por que razão. O marido ergueu-se terrível e empurrou-a no calor do bate-boca. Ela rolou escada abaixo,
Foi quebrando ossos, arrebentando-se. Os dois nunca mais se veriam. Já outros contavam que o pai, não o marido, a expulsara e esclareciam que certa manhã o velho sentira um amargo diferente no café. Ele que tinha dinheiro grosso e estava custando a morrer, mas nos racontos antigos abusava-se de veneno. De qualquer modo, as pessoas grandes não contavam a história direito e os meninos deformavam o conto. Repudiada por todos, ela se fechou naquele chalé do caminho do córrego e acabou perdendo o juízo. Perdera antes todas as relações. Ninguém tinha ânimo de visitá-la. O padeiro mal jogava o pão na caixa de madeira à entrada e eclipsava-se. Diziam que nessa caixa uns primos generosos mandavam pôr à noite provisões e roupas, embora oficialmente a ruptura com a família se mantivesse inalterável. Às vezes, uma preta velha arriscava-se a entrar com seu cachimbo e sua paciência, educada no cativeiro, e lá ficava 2 ou 3 meses cozinhando. Por fim, a doida enxotava-a, e afinal, empregada nenhuma queria servi-la. Ir viver com a doida, pedir a bênção à doida, jantar em casa da doida passou a ser, na cidade, expressões de castigo e símbolos de irrisão. 20 anos de tal existência e a legenda está feita. 40 e não há mudá-la. O sentimento de que a doida carregava uma culpa, que sua própria doidice era uma falta grave, uma coisa aberrante, instalou-se no espírito das crianças. E assim, gerações sucessivas de moleques passavam pela porta, fixavam cuidadosamente a vidraça e lascavam uma pedra. A princípio como justa penalidade, depois por prazer. Finalmente, já havia muito tempo, por hábito. Como a doida respondesse sempre furiosa, criara-se na mente infantil a ideia de um equilíbrio por compensação que afogava o remorso. Em vão os pais censuravam tal procedimento. Quando meninos, os pais daqueles 3 tinham feito o mesmo com relação à mesma doida ou a outras. Pessoas sensíveis lamentavam o fato, sugeriam que se desse um jeito para internar a doida, mas como? O hospício era longe, os parentes não se interessavam, e daí explicava-se ao forasteiro que porventura estranhasse a situação. Toda cidade tem seus doidos, quase que toda família os tem. Quando se tornam ferozes, são trancados no sótão. Fora disto, circulam pacificamente pelas ruas, se querem fazê-lo ou não, se preferem ficar em casa. E doido é quem Deus quis que ficasse doido. Respeitemos sua vontade. Não há remédio para a loucura. Nunca nenhum doido se curou que a cidade soubesse. E a cidade sabe bastante, ao passo que livros mentem. Os 3 verificaram que quase não dava mais gosto apedrejar a casa. As vidraças partidas não se recompunham mais. A pedra batia no caixilho ou ia aninhar-se lá dentro para voltar com palavras iradas. Ainda haveria louça por destruir, espelho, vaso intacto. Em todo caso, o mais velho comandou e os outros obedeceram na forma do sagrado costume. Pegaram calhaus lisos de ferro, tomaram posição. Cada um jogaria por sua vez, com intervalos para observar o resultado. O chefe reservou-se um objetivo ambicioso, a chaminé. O projétil bateu no canudo de folha de Flandres enegrecido, blém, e veio espatifar uma telha com estrondo.
Um bem-te-vi assustado fugiu da mangueira próxima. A doida, porém, parecia não ter percebido a agressão. A casa não reagia. Então o domeio vibrou um golpe na primeira janela. Bam! Tinha atingido uma lata e a onda de som propagou-se lá dentro. O menino sentiu-se recompensado. Esperaram um pouco para ouvir os gritos, as paredes descascadas sob as trepadeiras e a era da grade, as janelas abertas e vazias, o jardim de cravo e mato, era tudo a mesma paz. Aí o terceiro do grupo, em seus 11 anos, sentiu-se cheio de coragem e resolveu invadir o jardim. Não só podia tirar mais de perto na outra janela, como até praticar outras e maiores façanhas. Os companheiros, desapontados com a falta do espetáculo cotidiano, não queriam segui-lo, e o chefe, fazendo valer sua autoridade, tinha pressa em chegar ao campo. O garoto empurrou o portão, abriu-se. Então não vivia trancado, e ninguém ainda fizera a experiência. Era o primeiro a penetrar no jardim e pisava firme, posto que cauteloso. Os amigos chamavam-no impacientes, mas entrar em terreno proibido é tão excitante que o apelo perdia toda a significação. Pisar um chão pela primeira vez, e chão inimigo. Curioso como o jardim se parecia com qualquer um. Apenas era mais selvagem e o melão de São Caetano se enredava entre as violetas, as roseiras pediam poda, o canteiro de cravinas afogava-se em erva. Lá estava quentando o sol a mesma lagartixa de todos os jardins, cabecinha móvel e suspicaz. O menino pensou primeiro em matar a lagartixa e depois em atacar a janela. Chegou perto do animal que correu. Na perseguição foi parar rente do chalé, junto à cancelinha azul. Tinha sido azul, que fechava a varanda da frente. Era um ponto que não se via da rua, coberto como estava pela massa de folhagem. A cancela apodrecera, o soalho da varanda tinha buracos, a parede, outrora pintada de rosa e azul, abria-se em reboco e no chão uma farinha de caliça denunciava o estrago das pedras que a louça desistira de reparar. A lagartixa salvara-se, metida em recantos só dela sabidos, e o garoto galgou os 2 degraus, empurrou o cancela, entrou. Tinha a pedra na mão, mas já não era necessária, jogou-a fora. Tudo tão fácil que até ia perdendo o senso da precaução. Recuou um pouco e olhou para a rua. Os companheiros tinham sumido, ou estavam mesmo com muita pressa, ou queriam ver até onde iria a coragem dele. Sozinho em casa da doida, tomar café com a doida, jantar em casa da doida. Mas onde estaria a doida? A princípio não distinguiu bem, debruçado à janela, a matéria confusa do interior. Os olhos estavam cheios de claridade, mas afinal se acomodaram e viu a sala completamente vazia e esburacada, com um corredorzinho no fundo e no fundo do corredorzinho uma caçarola no chão e a pedra que o companheiro jogara. Passou a outra janela e viu o mesmo abandono, a mesma nudez, mas aquele quarto dava para outro cômodo com a porta cerrada. Atrás da porta devia estar a doida que inexplicavelmente não se mexia para enfrentar o inimigo. E o menino saltou o peitoril, pisou indagador no soalho gretado que cedia. A porta dos fundos cedeu igualmente à pressão leve, entreabrindo-se numa faixa estreita que mal dava passagem a um corpo magro.
No outro cômodo, a penumbra era mais espessa, parecia muito povoada, difícil identificar imediatamente as formas que ali se acumulavam. O tato descobriu uma coisa redonda e lisa, a curva de uma cantoneira. O fio de luz coado do jardim acusou a presença de vidros e espelhos. Seguramente cadeiras, sobre uma mesa grande pairava um amplo guarda-comida, uma mesinha de toalete, mais algumas cadeiras empilhadas, um abajur de renda e várias caixas de papelão. Encostado à mesa, um piano também soterrado sob a pilha de embrulhos e caixas. Seguia-se um guarda-roupa de proporções majestosas, tendo ao alto 2 quadros virados para a parede, um baú e mais pacotes. Junto à única janela, olhando para o morro e tapando pela metade a cortina que obscurecia outro armário. Os móveis enganchavam-se uns nos outros, subiam ao teto. A casa tinha se espremido ali, fugindo à perseguição de 40 anos. O menino foi abrindo caminho entre pernas e braços de móveis, contorna aqui, esbarra mais adiante. O quarto era pequeno e cabia tanta coisa. Atrás da massa do piano, encurralada a um canto, estava a cama. E nela, busto soerguido, a doida esticava o rosto para a frente na investigação do rumor insólito. Não adiantava ao menino querer fugir ou esconder-se, e ele estava determinado a conhecer tudo daquela casa. De resto, a doida não deu nenhum sinal de guerra, apenas levantou as mãos à altura dos olhos como para protegê-los de uma pedrada. Ele encarava com interesse, era simplesmente uma velha jogada num catre preto de solteiro atrás de uma barricada de móveis. E que pequenininha! O corpo sob a coberta formava uma elevação minúscula, miúda, escura, desse sujo que o tempo deposita na pele, manchando-a, e parecia ter medo. Mas os dedos desceram um pouco e os pequenos olhos amarelados encararam por sua vez o intruso com atenção voraz. Desceram as suas mãos vazias, tornaram a subir ao rosto infantil. A criança sorriu de desaponto sem saber o que fizesse. Então a doida ergueu-se um pouco mais, firmando-se nos cotovelos. A boca remexeu, deixou passar um som vago e tímido. Como a criança não se movesse, o som indistinto se esboçou outra vez. Ele teve a impressão de que não era xingamento, parecia antes um chamado. Sentiu-se atraído para a doida e todo o desejo de maltratá-la se dissipou. Era um apelo, sim, e os dedos, movendo-se canhestramente, o confirmavam. O menino aproximou-se e o mesmo jeito da boca insistia em soltar a mesma palavra curta, que entretanto não tomava forma, ou seria um bater automático de queixo, produzindo um som sem qualquer significação. Talvez pedisse água. A moringa estava no criado mudo entre vidros e papéis. Ele encheu o copo pela metade e estendeu. A doida parecia aprovar com a cabeça e suas mãos queriam segurar sozinhas, mas foi preciso que o menino a ajudasse a beber. Fazia tudo naturalmente, nem se lembrava mais porque entrara ali, nem conservava qualquer espécie de aversão pela doida. A própria ideia de doida desaparecer. Havia no quarto uma velha com sede que talvez estivesse morrendo. Nunca vira ninguém morrer. Os pais o afastavam se havia em casa um agonizante. Mas deve ser assim que as pessoas morrem. Um sentimento de responsabilidade apoderou-se dele.
desajeitadamente procurou fazer com que a cabeça repousasse sobre o travesseiro. Os músculos rígidos da mulher não o ajudavam. Teve que abraçar-lhe os ombros com repugnância e conseguiu, afinal, deitá-la em posição suave. Mas a boca deixava passar ainda o mesmo ruído obscuro que fazia crescer as veias do pescoço inutilmente. Água não podia ser, talvez, remédio. Passou-lhe um a um diante dos olhos os frasquinhos do criado mudo, sem receber qualquer sinal de aquiescência. Ficou perplexo e resoluto. Seria caso, talvez, de chamar alguém, avisar o farmacêutico mais próximo ou ir à procura do médico que morava longe. Mas hesitava em deixar a mulher sozinha na casa aberta e exposta a pedradas. E tinha medo que ela morresse em completo abandono, como ninguém no mundo deve morrer. E isso ele sabia não apenas porque sua mãe o repetisse sempre, senão também porque muitas vezes, acordando no escuro, ficara gelado por não sentir o calor do corpo do irmão e seu bafo protetor. Foi tropeçando nos móveis, arrastou com esforço o pesado armário da janela, desembaraçou a cortina e a luz invadiu o depósito onde a mulher morria. Com o ar fino veio uma decisão. Não deixaria a mulher para chamar ninguém. Sabia que não poderia fazer nada para ajudá-la a não ser sentar-se à beira da cama, pegar-lhe nas mãos e esperar o que ia acontecer. Presépio. Das dores, assim se chamavam as moças naquele tempo. Sentia-se dividida entre a missa do galo e o presépio. Se fosse a igreja, o presépio não ficaria armado antes de meia-noite. E se dedicasse ao segundo, não veria o namorado. É difícil ver namorado na rua, pois moça não deve sair de casa, salvo para rezar ou visitar parentes. Festas são raras. O cinema ainda não foi inventado, ou se o foi, não chegou a esta nossa cidade, que é antes uma fazenda crescida. Bois passeiam nas ruas, um cencerro tilinta é a tropa, e viúvas espiam de janelas que se diriam jaulas. Das dores e suas numerosas obrigações, cuidar dos irmãos, velar pelos doces de calda, pelas conservas, manejar agulha e bilro, escrever as cartas de todos. Os pais exigem-lhe o máximo, não porque a casa seja pobre, mas porque o primeiro mandamento da educação feminina é: trabalharás dia e noite. Se não trabalhar sempre, se não ocupar todos os minutos, quem sabe de que será capaz a mulher? Quem pode vigiar sonhos de moça? Eles são confusos e perigosos. Portanto, é impedir que se formem. A total ocupação varre o espírito. Das dores nunca tem tempo para nada. Seu nome, alegre à força de repetido, ressoa pela casa toda. Das dores, as dálias já foram regadas hoje. Você viu das dores quem deixou o diabo desse gato furtar a carne? Ah, das dores, meu bem, prega esse botão para sua mãezinha. Das dores multiplica-se, corre, delibera e providencia mil coisas. Mas é um engano supor que se deixou aprisionar por obrigações enfadonhas. Em seu coração ela voa para o sobrado da outra rua em que, fumando ou alisando o cabelo com brilhantina, está Abelardo. Das mil maneiras de amar, ó paz, a secreta é a mais ardilosa, e eis a que ocorre na espécie. Das dores sente-se livre em meio às tarefas e até mesmo extrai delas algum prazer. Dir-se-ia que as mulheres foram feitas para o trabalho.
Alguma coisa mais do que resignação sustenta as donas de casa. Das Dores sabe combinar o movimento dos braços com a atividade interior. É uma conspiradora e sempre acha folga para pensar em Abelardo. Esta véspera de Natal, porém, veio encontrá-la completamente desprevenida. O presépio está por armar, a noite caminha lenta como costuma fazê-lo no interior, mas Das Dores é íntima do relógio grande da sala de jantar, que não perdoa e mesmo no mais calmo povoado, o tempo dá um salto repentino, desafia o incauto, agarra-me. Sucede que ninguém mais, salvo esta moça, pode dispor o presépio, arte comunicada por uma tia já morta. E só Das Dores conhece o lugar de cada peça, determinado há quase 2000 anos, porque cada bicho, cada musgo tem seu papel no nascimento do menino, e ai do presépio que cede a novidades. As caixas estão depositadas no chão ou sobre a mesa e desembrulhá-las é a primeira satisfação entre as que estão infusas na prática ritual da armação do presépio. Todos os irmãos querem colaborar, mas antes atrapalham, e Das Dores prefere ver-se morta a ceder-lhes a responsabilidade plena da direção. Jamais lhes será dado tocar, por exemplo, no Menino Jesus, na Virgem e em São José, nos pastores sim, e nas grutas subsidiárias. O melhor seria que não amolassem e Das Dores passaria o dia inteiro compondo sozinha a paisagem de água e pedras, relva, cães e pinheiros que há de circundar a manjedoura. Nem todos os animais estão perfeitos. Este carneirinho tem uma perna quebrada que se poderia consertar, mas parece a Das Dores que assim mutilado e dolorido o menino deve querer-lhe mais. Os camelos, bastante miúdos, não guardam a proporção com os cameleiros que os tangem, mas são presente da tia morta e participam da natureza dos animais domésticos, a qual, por sua vez, participa obscuramente da natureza da família. Através de um sentimento nebuloso, afigura-se-lhe que tudo é uma coisa só e não há limites para o humano. Das Dores passa os dedos com ternura pelos camelinhos, sente neles a macieza da mão de Abelardo. Alguém bate palmas na escada, ou de casa, amigas que vêm combinar a hora de ir para a igreja. Entram e acham o presépio desarranjado na sala em desordem. Esta visita come mais tempo, matéria preciosa. Agarra-me, agarra-me! Quando alguém dispõe apenas de uns poucos minutos para fazer algo de muito importante que exige não somente largo espaço de tempo, mas também uma calma dominadora, algo de muito importante que não pode absolutamente ser adiado. Se esse alguém é nervoso, sua vontade se concentra numa excitação aguda e o trabalho começa a surgir perfeito de circunstâncias adversas. Das Dores não pertence a essa raça torturada e criadora, figura no ramo também delicado, mas impotente dos fantasistas. Vão-se as amigas para voltar 2 horas depois e Das Dores, interrogando o relógio, nele vê apenas o rosto de Abelardo. Como também percebe esse rosto de bigode e a cabeleira lustrosa e os olhos acesos, dissimulados nas ramagens do papel da parede e um pouco por toda parte. A mão continua tocando maquinalmente nas figuras do presépio, dispondo-as onde convém.
nada fará com que erre do passado. A tia repete sua lição profunda. Entretanto, o prazer de distribuir as figuras, de fixar a estrela, de espalhar no lago de vidro os patinhos de celuloide está alterado ou subtrai-se. Das dores não o saboreia por inteiro, ou nele se insinuou o prazer da missa, ou o medo de que o primeiro prolongando-se viesse a impedir o segundo, ou um sentimento de culpa ao misturar o sagrado ao profano, dando talvez preferência a este último, pois no fundo da caminha de palha suas mãos acariciavam o menino, mas o que a pele queria sentir, sentia. Deus me perdoe, era um calor humano, já sabeis de quem. Aqui desejaria porque o mundo é cruel e as histórias também costumam sê-lo, acelerar o ritmo da narrativa, prover das dores com os muitos braços de que ela carece para cumprir com sua obrigação, vestir-se violentamente, sair com as amigas depressa, depressa, ir correndo pela ladeira acima, encontrar a igreja vazia, o adro já quase deserto e nenhum Abelardo, mas seria preciso atribuir-lhe não braços e pernas suplementares, e sim outra natureza diferente da que lhe coube, é pura placidez. Correi, sôfregos, correi ladeira acima e chegai sempre, ou muito tarde ou muito cedo, mas continuai a correr, a matar-vos sem perspectiva de paz ou conciliação. Não assim os serenos, aqueles que mesmo sensuais se policiam. O dono desta noite depois do menino é o relógio, e esse vai mastigando seus minutos, seus 5 minutos, seus 15 minutos. Se nos esquecermos dele, talvez pule meia hora como um prestidigitador furta um ovo. Mas se nos pusermos a contemplá-lo, os números gelam, o ponteiro imobiliza-se, a vida parou rigorosamente. Saber que a vida parou seria reconfortante para das dores, que assim lograria folga para localizar condignamente os 3 reis na estrada, levantar os muros de Belém. Começa a fazê-lo e o tempo dispara de novo. Agarra-me, agarra-me! Nas cabeças que espiam pela porta entreaberta, no estouvamento dos irmãos que querem se debruçar sobre o caminho de areia antes que essa esteja espalhada, na muda interrogação da mãe, no sentimento de que a vida é variada demais para caber em instantes tão curtos, no calor que começa a fazer, apesar das janelas escancaradas, há uma previsão de malogro iminente. Pronto, este ano não haverá Natal nem namorado, e a noite se fundirá num largo pranto sob o travesseiro. Mas das dores continua calma e preocupada, cismarenta e repartida, juntando na imaginação os 2 deuses, colocando os pastores na posição devida e peculiar à adoração, decifrando os olhos de Abelardo, as mãos de Abelardo, o mistério prestigioso do ser de Abelardo, a auréola que os caminhantes descobriram em torno dos cabelos macios de Abelardo, a pele morena de Jesus e aquele cigarro quem botou ardendo na areia do presépio e que Abelardo fumava na outra rua. Câmara e cadeia. Afinador de piano em excursão, 25 mil réis. Quanto? 25 mil. É exagero. Às vezes o afinador não ganha isso durante a viagem. O Juca Silveira me contou. A principal fonte de renda dele é a criação de perus e já paga imposto de indústria e profissão.
Bem, se nós formos indagar dos contribuintes quanto é que eles querem pagar, a tesouraria fica sem recursos para comprar um maço de velas quando faltar luz. Seria preferível que eles mesmos fizessem o lançamento. A Câmara Municipal discutiu o orçamento para 1920 e os dois vereadores ponderavam ponto por ponto cada título da receita. O município é pobre, arrecada 72 contos por ano. Houve praga na lavoura, deu peste no gado, empréstimo para instalação de luz elétrica, vence juros penosos. Para atender ao serviço de estradas, à instrução, às eleições, ao funcionalismo, há tanto compromisso, torna-se imperioso lançar novos impostos, criar taxas inéditas como essa de afinador. Mas piano, quantos pianos terá o município? 15 no máximo, dos quais apenas uns 5 nos distritos. A taxa talvez não produza 50 mil réis. Uma ninharia, meu caro. No calor da sala, os vereadores tentam reerguer as finanças públicas. Salão muito quente, com efeito, dá para a frente da praça que recolhe o sol da tarde, ao passo que a outra sala, olhando para a montanha e o vale profundo, recebe uma doce brisa em que narinas mais apuradas distinguem o perfume de árvores distantes e os caçadores chegam a identificar um cheiro de anta. No inverno, sim, a sala das sessões recomendava-se pelo aconchego, mas o orçamento é feito naquela época do ano em que as cigarras estouram e secam os córregos. Barbeiro com uma só cadeira, 20 mil réis na cidade, em outros lugares 18 mil. Cada mão de engenho de mineração, quando fabricada no país. Os vereadores abanam-se com envelopes e folhinhas. Em frente à Câmara, gravando pelo som a sensação de calor, passa um carro de bois. Antes passara o palhaço com o seu séquito de moleques anunciando o espetáculo da noite, coroado pelo grande drama da vida real Roca e Carleto, que tinham um assassinato no bote. Como é que eles figurariam o bote em movimento no palco de pano? Indagou de si mesmo Valdemar, o vereador que defendia a taxa de afinação de pianos. Mas repeliu esse pensamento como indigno de um edil que, além do mais, era professor de ginásio. João Batista, adversário de todas as taxas, era comerciante, também se distraíra ou simulava distrair-se brincando com a corrente do relógio que lhe pendia do ventre farto. O major Ponciano, representante do distrito de Palmitos, roncava placidamente. O farmacêutico Meireles escrevia calado num caderninho, sem dúvida, assuntos particulares. E o coronel Lindolfo, presidente da Câmara, que não dava para aquilo, dir-se-ia, como sempre, padecer uma trágica dor de cabeça. Mãos na fronte, olhos cerrados, tinha uma cara de dor, enjoo, tédio e resignação forçada. Como é duro presidir. Imaginem então o epitácio lá no catete. Faltava ainda examinar 15 tabelas e Valdemar suspirou de cansado e de irritado também. Então o povo elege 9 representantes e desses 9, somente 5 se dispunham a comparecer às sessões. E desses 5, apenas 2 discutiam os problemas do povo. E desses 2, ele vivia cheio de serviço, defendia realmente os interesses da comunidade e não os de classe. A batalha contra o comércio, representado por João Batista, era contínua e deixava-o exausto. O povo precisava de escolas, de uma enfermaria nova no hospital em ruínas.
Mas João Batista não admitia que se cobrasse mais dos bilhares e das fábricas de aguardente. Ele, Valdemar, ficava com papel odioso. Ora bolas, Valdemar levantou-se, atravessou a sala, foi até os fundos do prédio para respirar um ar menos oficial. Os funcionários tinham saído. Da janela, a paisagem oferecia-se como um repouso. A cidade, tão seca, tão estrangulada de morros, perdia ali suas limitações. A rampa verde conduzia ao fundo do vale, onde serpeava uma água tímida, mas reconfortante para a vista. E do outro lado do córrego, a rua subia caprichosa e determinada até ao sopé da serra que berrava o horizonte, contornando a rua árvores esparsas ou em bosque, pastagens, moitas de arbustos, caminhos que se interrompiam na verdura para surgir mais além. Poucos sinais de homem e entre eles a boca da mina lá longe, pequena mancha preta no dorso cinza-roxo da montanha. Do alto do casarão, o vereador sentiu o prazer de existir dentro da natureza e olvidou por momentos o déficit municipal. 2 andares na fachada principal, 3 na dos fundos. A casa estava sentada sobre uma ladeira e aquele era um dos pontos de vista mais altos da cidade. Baixou os olhos até a ladeira gramada. Galinhas ciscavam, eram do fiscal da Câmara, não adiantava reclamar. Ciscavam minuciosamente junto às paredes da casa, chegando até as grades, pois lá embaixo, ao nível do chão, era a cadeia, onde os presos se distraíam, jogando-lhes sobras de comida ou pequeninas coisas que as assustavam. Valdemar nascera na cidade e desde menino se habituara ao espetáculo dos presos. Faziam objetos de taquara, madeira, desenhos de areia colorida sobre vidro. Com as mãos nas grades, contemplavam os escassos transeuntes que desciam a ladeira. Viam eternamente as mesmas árvores, fitavam a mesma serra e cantavam. Não era proibido conversar com eles através dos ferros. Pareciam alegres quando alguém parava para dar uma prosa. Sempre houve presos, os meninos achavam aquilo natural. Mas agora, já homem, Valdemar via-os de maneira diferente, sabia da miséria deles e achava estranho, ou quando menos desagradável, estar ali fruindo a paisagem e o ventinho, quando debaixo de seus pés homens humilhados se amontoavam confusamente na semi-escuridão da umidade. Como fazer leis e cobrar impostos pisando sobre presos? Perguntava a si mesmo. A cadeia é a parte condenada da Câmara. Ao entrar, a gente não olha para a enxovia, tem constrangimento ou talvez medo de perceber o que se passa lá dentro, naquela imundície. É certo que tudo corre por conta do governo do estado, que não pensa em construir uma cadeia decente. Mas podemos concordar com essa vergonha? E já não tinha gosto para sorver o ar da serra nem perder os olhos na mata. Uma simples tábua o separava de meia dúzia de criaturas embrutecidas, pisadas, que comiam, dormiam e faziam necessidade juntas sobre o chão atijolado, que não se lavava nunca. O ar pareceu-lhe empestado, como se de repente subisse até as alturas da câmara o cheiro de mofo e de urina que pairava na parte baixa do edifício. Um rumor fê-lo voltar-se. Vinha da sala de sessões, onde vozes alteradas se cruzavam. Valdemar deixou a sacada, foi correndo ver o que havia. A sala perdera subitamente a fisionomia grave e sonolenta. Os vereadores estavam de pé, tinham recuado para trás da mesa da presidência. O farmacêutico brandia uma cadeira em atitude de ameaça e defesa.
Major Ponciano estendia os braços com as mãos espalmadas como para fazer sustar o avanço de um inimigo afoito. João Batista media com os olhos a distância que o separava do corredor dos fundos, das sacadas, da frente de todos os pontos de saída ou refúgio. Mas não se resolvia. E o coronel Lindolfo abria e fechava a boca tentando articular uma palavra enérgica, porém a voz lhe faltava. 4 rostos brancos. Em frente deles, a 3 metros de distância, estava um homem de pé no chão em manga de camisa, calça de pano riscado, barba por fazer, olhos brilhantes. Retire-se, exclamou afinal o presidente da Câmara, no esforço que lhe fazia tremer a barba. Ou antes, não se retire e fique preso aí mesmo. O senhor está preso, ouviu? Está preso em nome da lei. O intruso não se mostrou intimidado, mas indeciso. Olha um pouco espantado para aqueles homens que se encolhiam e quase sorri. Talvez lhe agrade aumentar o susto dos vereadores. Tinha esperado, por certo, ser atacado e subjugado depois de muita luta. Não podia crer que o poder público tão majestoso se refugiasse atrás de uma mesa. Foi quando percebeu a chegada de Valdemar. O primeiro impulso deste foi atirar-se ao desconhecido. O movimento, assim claro, determinou outro de precaução da parte contrária. Os dois fitaram-se. Valdemar deteve-se. Mesclando-se à curiosidade, uma brusca simpatia paralisou-lhe os gestos ao verificar pela roupa do homem que ele devia ser um dos presos da cadeia. Meireles fazia-lhe sinais desesperados, alertando-o, e como fossem inúteis, advertiu. Não chegue perto dele, professor. É um criminoso perigosíssimo. Daquela morte das 2 pontes. Do grupo atemorizado partiam exclamações, murmúrios. Onde está o diabo desse destacamento que não aparece? Que fim levou o cabo? Com certeza jogando em algum botequim. Não faz outra coisa. Os soldados devem estar bêbados. Quem sabe se ele não matou o carcereiro? Não compreendo como pôde sair de lá. Precisamos providenciar. O coronel procurava impor-se. O senhor está preso, repito. Vamos, renda-se à autoridade. Preso? Disse o criminoso. Preso eu já estou há 2 anos. O senhor não pode me prender outra vez, coronel. Afinal, eu não fugi, apenas subi a escada. A objeção deixou perplexo o agente executivo, mas o farmacêutico acudiu a seu favor. Como não fugiu? Pois se ousa até desacatar a Câmara, interrompendo os nossos trabalhos. Volte já para a enxovia depressa, se não quer que usemos de violência. Calma, retrucou detento. Não vim fazer mal a ninguém, estou descansando. Podem me revistar. Não tenho um canivete. Como foi que chegou até aqui? Perguntou Valdemar em tom sereno. A porta estava aberta, ou por outra, eu abri a porta. Lá embaixo fazia muito calor. E os outros ficaram, respondeu calmamente o preso. A maioria está doente por causa da comida, é uma lavagem de porcos, e por falta de exercício. Não quiseram me acompanhar. Eu não teimei com eles. Os vereadores sentiam-se mais confortados. Afinal, um assassino não é tão perigoso como se pinta. Aquele era moço, rosto de 25 anos, apenas envelhecido pela barba e pela magreza. Não seria um rústico, fisionomia até simpática. Ou estaria engambelando os presentes para depois puxar da faca e sangrá-los. À queda de tensão sucede nova tensão.
O medo reúne os homens, faz de 4 deles numa sala um bolo só. Nessa alternativa, escoam-se momentos preciosos para os vereadores e para o preso. Mas o tempo trabalha a favor da Câmara. É impossível que não apareça algum soldado, mesmo ébrio. O secretário, o amanuense e o fiscal-geral surgirão a qualquer instante ou, se também andarem escondidos em algum buraco, onde pedir socorro. E a cidade libertará seus representantes. Vamos sentar um pouco, disse Valdemar, aproximando-se e batendo de leve no ombro do preso. Sentaram-se em meio ao espanto dos outros. Engraçado, tem 2 anos que eu não sei o que é cadeira. Macio, hein? Apalpava com agrado a palhinha do assento, mas sentara somente na ponta. No seu abandono parecia disposto a saltar ao menor gesto suspeito do outro. Que delícia estar ali em cima, sempre cismava no que costumariam fazer aqueles velhotes que pisavam duro sobre sua cabeça. Interrompendo a sessão da Câmara, calmamente pousado numa boa cadeira de braços, livre do bodum e da tristeza dos companheiros. Agora me diga uma coisa, continuou Valdemar, sabe que não é direito isso que você fez. O outro riu, sacudindo os ombros. Ah, moço, se o senhor vivesse naquele chiqueiro, não é só porcaria, é uma porção de coisas. Por mais que a gente trabalhe, o tempo não passa. Então, de noite, no escuro, nem avalia. Só isso de não ficar 1 minuto sozinho. Já pensou em viver 10, 20 anos numa sala sempre com as mesmas pessoas? Desculpe a confiança, mas mesmo sendo com sua família, o senhor suportava? Se ao menos dessem uma cela para cada um de nós, como fazem com as doidas e as mulheres da vida. Não, é tudo embolado. Roupa, suor, pé, barriga, então parece que até as faltas se misturam e eu já nem sei mais os erros que carrego nas minhas costas. Além do meu, é claro. Os vereadores vinham se aproximando entre curiosos e prudentes. Mas afinal você saiu para fazer o quê? Eu? Ficou algum tempo hesitando à procura de palavras. Nada. Saí porque não aguentava mais e dei um jeito na fechadura. E já que você saiu, o que é que vai fazer agora? O homem passou a mão na testa e encarou Valdemar. Moço, o senhor está perguntando demais. E depois de uma pausa, então o senhor não sabe o que vai fazer um cristão quando fica livre da grade? Que faz um passarinho fora da gaiola? Às vezes não sabe mais voar e é pego de novo, respondeu filosoficamente Valdemar. O outro voltou a rir. É, pode ser, mas sempre é bom experimentar, não acha? Olhe, se eu não experimentasse o cadeado... Valdemar percebia que um jogo estava se desenvolvendo de resultado incerto. Não podia prolongar indefinidamente a conversa com o preso. Sentia-o pronto a aproveitar o menor descuido para evadir-se. A maneira compreensiva como o tratara tinha-o cativado, talvez, mas o encanto se romperia a qualquer momento, se é que havia encanto e não simplesmente cálculo. De resto, a cena parecia regida pelo acaso e haveria no preso a tendência para se confiar aos vaivens desse acaso. Antes de fugir, queria ele, quem sabe, zombar daqueles homens importantes. Escute, se você em vez de subir tivesse saído pela porta da rua, eu não iria atrás para pegá-lo. Não é meu ofício, mas você veio cá em cima e confessou ter escapado por um jeito que deu na fechadura. Sinto muito, meu filho, mas eu vou levar você de novo lá para baixo. E é já. Não me encoste, gritou o preso, dando um pulo e tirando do bolso alguma coisa que apertava na mão. Essa carinha limpa não me engana, tudo é igual.
E chega de conversa, adeus minha gente. Foi saindo de costas muito ágil, mão erguida e fechada, e sumiu, literalmente sumiu, como evaporado no calor. Valdemar ainda quis persegui-lo num gesto mais formal que instintivo, mas o farmacêutico travou-lhe o braço. Está doido? E daí ele simpatizara tanto com o preso, a cadeia lá embaixo era tão repugnante. A polícia que se arranjasse. Chegando à sacada, viu ainda o homem que desaparecia no beco.